Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Para quem tá chegando agora aqui no canal, o meu nome é Lúbia. Nós percorremos 15 estados do Brasil durante o período de 8 meses. Uma viagem que foi feita aí em família. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês os gastos que a gente teve morando no motorhome durante esse período. Vem com a gente! Eu vou falar um pouco sobre as principais despesas que a gente teve morando no motorhome, tá? Mas primeiro eu gostaria de salientar o seguinte: cada projeto, cada pessoa tem um estilo de vida, um estilo de viagem. Cada um acaba se adaptando e tem uma forma de viver na estrada. Algumas pessoas gastam mais, outras gastam menos. Alguns viajam sozinhos, outros viajam em casal, outros viajam em família, alguns têm animais de estimação, outros não têm. E todas essas informações, elas vão influenciar em relação ao gasto que tu vai ter durante esse período de viagem, né? Outro detalhe também que influencia em relação aos gastos é se vai ficar em camping, não vai ficar em camping, se vai precisar de estadia, alguns lugares para que tu não consegue pernoitar ao ar livre ou não encontra um posto de combustível, às vezes tu tem que pagar algum estacionamento ou pela necessidade de energia, então isso tudo gera alguns gastos extras também. A questão da rodagem, rodar muito, não parar muito tempo em determinados lugares, também vai influenciar nos gastos da tua viagem mensalmente. Então são vários os aspectos que vão alterar o orçamento, o custo da tua viagem, tá? Então, o que eu tô compartilhando aqui com vocês é o que nós, como família, nesse primeiro momento, na nossa primeira experiência de viagem, acabamos gastando e usufruindo durante esse período. Então, como eu comentei com vocês, a nossa viagem ela foi em família, tá? Nós éramos 3 pessoas mais o cachorro. Eu, o Marcelo, a Giovana, que completou 11 anos na estrada, então pela idade dela acaba que todas as despesas eram cobradas como se fosse 3 adultos, né? Então ela já é grande, já é uma pré-adolescente, então já acaba tendo um custo a mais também em relação a passeios, estadia, camping. Os valores que eu estou citando aqui correspondem ao ano de 2021, tá? Temos que lembrar também que foi durante um período de pandemia, foi durante um período de aumento de preço, onde muitas coisas reajustaram, né? Teve aquele período de pandemia que faltou muito material, então muita coisa acabou subindo, os preços estavam bem elevados, até mesmo a questão de alimentação, comida, o preço subiu bastante. A relação dos gastos, o cálculo que eu fiz, tá? Eu peguei 7 meses de viagem, somei todas as despesas que tive e dividi por mês. Por que eu fiz isso? Teve alguns meses que a gente teve um gasto muito mais elevado, que foi, por exemplo, quando estragou a van, né? Então a gente teve o custo de conserto, então naquele mês a despesa ficou muito mais alta. Mas se a gente fosse diluir, né, essa despesa mensalmente, digamos, se fosse economizar mensalmente para uma emergência de casa, veículo, então ficaria mais ou menos dentro desses valores. Um dos meses que eu não relacionei aqui também foi o mês em que a filha mais velha, a Nicole, ela veio passear com a gente locou uma casa, veio ela e o genro. Então, realmente, aquele mês a gente parou para poder curtir a família, a gente saiu um pouco mais, foi comer em beira de praia, conhecer lugares. Como a gente estava com a casa alugada, então teve um custo adicional, a gente fazia muito bate-volta para os lugares para conhecer. Como foi um gasto extra, esse mês eu não coloquei junto na relação. Então, vamos aos gastos. Gastos não, investimento, né? Porque viver, viajar, isso é um investimento. Seguinte, a gente separou em alguns tópicos de acordo com a nossa necessidade, aquilo que a gente entendia de melhor forma. Então, assim, a gente paga mensalmente o seguro do carro. Então, mensalmente tem um custo de R$215 para o seguro. Entre diesel e pedágio, deu um custo aproximado de R$910 por mês. Mercado e restaurante, isso que a gente saiu bem pouco em restaurante, tá? Ou as quentinhas, marmitinhas que às vezes a gente pegava, isso deu um custo de R$2.660 aproximadamente por mês. A gente tem um custo todo mês do Spotify, que é R$21,90, do Netflix, R$45,90, que é aplicativo de música, aplicativo de TV que a gente olha.
A gente teve um custo também de camping e estadia no valor aproximado de R$ 650 por mês, tá? Eu sei que esse é um custo que muitas pessoas não vão ter. Nós optamos em muitas vezes pegar camping porque, como somos 3 pessoas dentro de uma van mais um cachorro, tinha vezes que ficava um pouco desgastante. Então havia necessidade de parar, se organizar, limpar a casa, lavar roupa e também poder abrir todo, relaxar e descansar um pouquinho. Então, algumas vezes sim, a gente pegou camping para poder fazer essa rotina toda aí da casa. Tem um tópico aqui que a gente colocou como veículo casa, tá? Que a gente teve uma média de 1.778 por mês, tá? O que a gente considera nesse item? Consertos que a gente teve na Amora, manutenção da casa, lavagem, uma coisinha aqui que precisa consertar, uma coisinha ali que precisa comprar. Então, todos esses gastos que envolvem o carro, a casa, a gente colocou nesse tópico, tá? A gente também teve um custo de R$ 305 com passeios, parques, entradas de parques, alguns passeios de barco, lanche que a gente fez, tá dentro desse valor também. A gente teve um custo de R$ 300 com os animais. Com os animais eu digo por quê? Porque além do TED, a gente deixou outros 2 bichinhos de estimação lá na nossa residência fixa. Então, todo mês tem que comprar ração, comprar remedinho de vermes, pulga, carrapato, essas coisinhas que é normal aí que a gente tem que ter pra cuidar dos bichinhos, tá? Então, a ração do TED também, as coisinhas deles, um cacarequinho ou outro que a gente comprava na estrada. Tivemos também um custo de R$ 40 com lavanderia. E um custo aproximado de R$ 980 por mês diversos. O que é o diversos? Com corte de cabelo, algumas compras, roupas, um cacarequinho, um sorvetinho. Então, coisinhas aleatórias, né? A gente teve esse custo mensal. Lembrando que muitas vezes a gente gastava menos e outros gastavam mais, dependendo do lugar, dependendo do tempo de permanência, o tempo que rodava, né? Então a gente pegou o custo total da viagem de 7 meses e dividiu por mês. Então tivemos um gasto mensal aproximado de R$ 7.900. O que eu queria compartilhar aqui com vocês é que o nosso estilo de viagem ele foi um pouco diferente, tá? Por ter sido a nossa primeira experiência de viagem, a sensação é que a gente estava de férias permanente. A gente aproveitou bastante, tá? Então a gente comeu tudo o que queria, a gente bebia bastante, quando encontrava amigos, se reunia, tomava sempre uma cervejinha. A Gi também tinha sempre as coisinhas que ela gostava. Fizemos bastante passeios. E uma das questões também aqui é que a gente rodou bastante. A gente não ficava muito tempo parado no mesmo lugar, né? Então a gente ficava uma semana num lugar, no máximo, depois já ia para outro ponto e assim, a gente estava sempre rodando. Até porque a gente tinha um período para cumprir a viagem e poder voltar, né? Acredito que o nosso valor também deu bem alto, porque R$ 7.900 é um valor muito alto, porque teve o conserto da Amora dentro desse valor, tá? Então, assim, a gente indica sim, sempre ter uma reserva de emergência, tá? A gente tinha feito essa reserva de emergência, mas acabou gastando, então eu incluí esse valor como se fosse uma despesa mensal, porque eu pude pagar parcelada, aquela coisa toda. Mas o custo que a gente teve da Amora, porque foi aquele conserto do cabeçote, teve um custo alto. A gente gastou em torno de R$ 8.000, se eu não me engano, né? Isso só no cabeçote. Aí lá no início da viagem teve uma vez que a questão dos freios também estragaram ali, que a gente teve que consertar, também foi R$ 1.000 e poucos. Aí troca de óleo, filtro que a gente fez no caminho. Mais ou menos R$ 10.000 a gente teve de consertos, de coisas a fazer na Amora durante a viagem. Então é isso, gente. Dá pra gastar muito menos, assim como dá pra gastar muito mais. Porque se a gente tivesse mais grana, dava pra fazer muito mais coisas, dava pra gastar bastante, né? Assim como sim, dá pra viajar, conhecer lugares maravilhosos, aproveitar bastante, economizando. Com certeza dá sim. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe no comentário aí que mais tarde eu respondo pra vocês. Deixa aquele like, aquele joinha aí pra gente, que isso ajuda bastante a movimentar e a crescer o canal, certo? Um beijo, muito obrigada pela companhia e até a próxima.